Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Cara, tivemos aí um caminhão de notícias trazidas pelo próprio presidente do Vasco, Pedrinho. Uma entrevista muito importante concedida à ESPN Brasil. Vamos falar muito aqui de vários assuntos. Venda da SAF, ele deixou claro que está em negociações avançadas para vender a SAF. Você vai entender como que está essa situação, que pode acontecer em breve. Esse ano pode sim acontecer a venda da SAF. Também vamos falar de reforço, proposta oficial que o Vasco fez a um jogador, isso foi confirmado pelo presidente. Também, Verratti, saída do jogador, tivemos uma novidade aí trazida pelo próprio Pedrinho. Também temos aí mais assuntos, Nike, sobre potencial construtivo e também várias outras situações, como a do Douglas Luiz, que foram esclarecidas aí pelo presidente Pedrinho, né? Vamos falar muita coisa no nosso vídeo hoje. Antes de começar, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui no canal. Falta menos de 200 inscritos aí, cerca de 180 inscritos para a gente chegar a 229 mil inscritos aqui no nosso canal. Se inscreve aí para ajudar a gente a chegar nessa marca importante e também chegar a 230 mil inscritos. Muito obrigado a galera que está hypando também nossos vídeos aí, compartilhando. Também é sempre importante você que me acompanha deixar a sua localização, de onde você está assistindo, qual a sua cidade, para enriquecer aqui o nosso vídeo, para mostrar que o Vascão não é somente Rio de Janeiro, né? Que o Vascão é o mundo. Comenta aí qual a sua cidade, qual o seu estado, de onde você me acompanha aqui no YouTube. Bom, pessoal, hoje tivemos aí a entrevista com o Pedrinho, na íntegra, trazida pela ESPN Brasil, uma entrevista extremamente importante quanto a vários assuntos, diversos assuntos. A gente vai começar aqui por tópicos, né? Vamos dos assuntos menos importantes aos mais importantes. Começando ali pela Nike, que todo mundo já sabe que é a empresa que vai patrocinar o Vasco, já está patrocinando o Vasco esportivamente. O Pedrinho deixou muito claro que a Nike quis estar no Vasco. Não partiu totalmente do Vasco o desejo de ter a Nike. Lógico, o Vasco queria ter a Nike, mas a Nike facilitou para que o acordo acontecesse. A Nike estava muito interessada em patrocinar o Vasco. O Pedrinho deixou muito claro que a empresa só faz acordos com um tempo de produção de 2 anos antes. Ou seja, se o Vasco quisesse ter a Nike agora, o Vasco tinha que ter fechado o contrato em 2024. Mas isso não aconteceu. O contrato foi fechado no ano passado, 2025. Devido ao fator da Nike querer tanto assim estar no Vasco, a Nike conseguiu ter uma maior agilidade, digamos assim, na produção dos materiais esportivos do Vasco para conseguir fechar o patrocínio com o Vasco para essa temporada. Porque se a Nike não fecha com o Vasco em 2025, o Vasco teria fechado com alguma outra empresa. Se especulou várias empresas, né? Desde Diadora até a Puma, e além, claro, da própria Nike. Só que a Nike fez um esforço tremendo para se juntar ao Vasco já agora em 2026. O Pedrinho deixou claro que nesse tipo de contrato, seria no caso, o Vasco assinando em 2025 com a Nike só chegaria em 2027. O Vasco talvez teria que estender mais ainda o contrato com a capa ou jogar essa temporada atual de 2026 sem nenhum patrocínio, jogar talvez ali com a camisa tampão de marca própria, como vários clubes menores fizeram aí por muitos tempos aí, agora que está mudando, né? Esse cenário de marca própria, né? Muitos times estão deixando de ter marcas próprias e estão fechando com novas empresas esportivas, porque não vale a pena você produzir seus próprios materiais, né? A distribuição é falha, com certeza ia ter vários problemas, ainda mais no clube da grandeza do Vasco. E juntando tudo isso, a Nike viu que tinha condições de agilizar o processo, por isso que a gente está tendo aí um problema de distribuição das camisas iniciais, não será totalmente trazido agora, amanhã, todo o enxoval do Vasco, para deixar claro aqueles vascaínos que estão esperando, que vão comprar a camisa branca amanhã. Você não vai comprar a camisa branca amanhã, a camisa lindíssima, né, cara? Tivemos aí os vazamentos. Para mim tá muito mais bonita do que a preta, mas amanhã você não vai comprar a camisa branca. Amanhã a Nike só vai disponibilizar a camisa preta, a principal aí, número 1 de jogo do Vasco. Não é modelo jogador, é modelo torcedor pro, mas é o modelo quase que idêntico aos que os jogadores vão entrar em campo. A Nike, ao longo da temporada, vai lançar também o modelo jogador, que é a mesminha camisa, a mesma tecnologia que os jogadores entram em campo. A camisa que vai ser lançada amanhã vai ter a cruz bordada, o sorte da Nike bordado, todo bonito, como as camisas que a gente comprava da capa, para deixar claro aí para o torcedor, aquele que está mais leigo aí, perdido, achando que talvez a Nike vai trazer uma camisa provisória. Não vai ter camisa provisória. A camisa que vai ser lançada amanhã já é a camisa oficial do Vasco para essa temporada de 2026. E só vamos ter esse lançamento.
A tendência é que no início de março a Nike faça o lançamento dos demais materiais aí do enxoval do Vasco. A camisa 3 existe informações que será lançada em meados de agosto ou no mais tardar em setembro. Essas são as informações que a gente tem quanto à chegada da Nike, né? Valores, estipula-se que é entre 30 a 35 milhões ou até mesmo 40 milhões anuais aí, fixos. E podendo também ter algumas metas contratuais, né? Caso o Vasco atinja essas metas, a Nike pode pagar um pouco mais ao Vasco. É entre 30 a 40 milhões anuais que o Vasco vai receber, diferentemente dos medíocres 600 mil que o Vasco recebia anualmente da capa, né? Mas também royalties em vendas de camisas, né? Sempre bom ressaltar isso aí. Mas ao todo, com certeza, não chegava nem perto de 5, 6 milhões de reais. Com certeza, um valor medíocre que a gente recebia da capa. E agora, com a chegada da Nike, a gente torce muito para que seja uma parceria de sucesso, como mesmo ressaltou o Pedrinho. Foi muito por conta da empresa norte-americana que o negócio deu certo. E, enfim, tivemos aí a maior patrocinadora da história do clube chegando ao Vasco, a maior marca esportiva que existe, chega aí ao Vasco. O Pedrinho deixou isso muito claro, que o Vasco precisava ter esse salto. Não é somente qualidade no material, não é somente por beleza, como era com a capa. A capa tinha uma excelente qualidade, uma beleza imensurável de camisas. Muitos torcedores gostariam que a capa continuasse, só que o Vasco precisa entrar no mercado. Para entrar no mercado de maneira séria, de maneira objetiva, o Vasco tem que fechar contratos com empresas grandes. A capa não é uma empresa grande do tamanho da Nike, Adidas e Puma, muito menos da Nike, que a Nike é a maior. É uma empresa que chega ali, talvez no quarto, quinto lugar, competindo com a Umbro, ou até mesmo com a New Balance, mas a capa para mim ainda está acima dessas empresas, mas não está no top 3. E a Nike é top 1, meu amigo, a principal empresa esportiva do mundo, entendeu? E o Vasco fez o certo, na minha opinião. Vai talvez perder um pouco a qualidade aí na beleza dos uniformes, mas para mim, cara, só de ser Nike tá de ótimo tamanho, né? A maior empresa do mundo, como eu falei. E, continuando, outros assuntos. Potencial construtivo de São Januário. A reforma tá tudo parado, cara. Tá tudo parado. O Pedrinho deixou muito claro que agora já está na mão do investidor, cara. O Vasco não pode fazer mais nada. Se o investidor quiser comprar, ele vai fechar o negócio, vai começar as obras. Só que até agora está tudo parado, segundo o Pedrinho. A troca de documentos já existiu. O investidor que tem interesse em adquirir o potencial construtivo de São Januário tem ciência do que fazer, mas ainda não foi feito. E o Vasco não pode fazer mais nada, porque a parte do Vasco, o Vasco já fez, como deixou claro o Pedrinho. O Pedrinho disse que não tem mais condições de ficar, talvez, apressando o comprador do potencial construtivo a iniciar as obras, a fechar logo tudo e começar a reforma já agora. Ele não pode fazer isso. Ele disse que tem que esperar, já que tiveram algumas alterações aí, desde aumento de materiais de construção, do preço de materiais de construção, desde a época que teve a intenção da venda do potencial construtivo. Ele ressaltou que os políticos do Rio de Janeiro foram essenciais também para que isso acontecesse, só que agora depende do investidor. O investidor que manda. O Vasco já tem um acordo com esse investidor, que até agora não tivemos avanço para o início das obras, né? O que falta a ser concluído, o Pedrinho não deixou tão claro assim, se é o investidor pagar mais dinheiro, se é de fato ele começar as obras por conta própria, a gente não sabe ao certo. O que a gente sabe é que está esclarecido que depende mais do investidor do que do próprio Vasco. E a outra situação, quanto à saída de jogadores. O Pedrinho deixou muito claro que tem uma lista de jogadores que são negociáveis, jogadores que podem ser emprestados, com o Vasco talvez dividindo salários, com o Vasco talvez rescindindo contratos de alguns jogadores, ou até mesmo vendas, como é o caso aí do Ryan, por exemplo. O Pedrinho disse que recebeu de fato uma proposta oficial do Zenit. O Ryan não quis ser negociado com o Zenit, o Vasco achou uma proposta interessante, uma proposta alta, conforme foi trazido aí as informações nos últimos dias, e o Pedrinho também confirmou isso na entrevista. Ele deixou bem claro que era uma proposta muito alta, interessante, só que para o projeto esportivo, tanto do jogador e também do próprio Vasco, o Vasco quis segurar mais o atleta, conseguiu aí renovar o contrato com o jogador, deu uma valorização salarial condizente com o valor de mercado dele internacional, por isso que o jogador deve receber perto de 1 milhão ou na casa já de 1 milhão lá no Vasco. Com certeza, o Vasco fez o certo na situação com o Ryan e o Zenit. O Vasco segue, claro, no aguardo de uma proposta oficial de algum outro clube, de uma liga mais forte, uma proposta pesada, já que a multa agora do jogador é de 80 milhões de euros. O Vasco deve querer ir no mínimo entre 50 e 60 milhões de euros para iniciar as negociações para vender o Ryan. E o Vasco segue esperando que apareça talvez uma proposta oficial. Enquanto isso, o jogador segue normalmente no Vasco. Verratti, situação aí que vem causando muito alvoroço nas redes sociais,
As últimas notícias quanto ao Verratti dão conta que o jogador está em negociações de fato com o Cerro Porteño. As notícias vindo do Paraguai fazem que o Cerro Porteño aguarda até hoje alguma resposta do Verratti para que o Verratti possa se transferir. O Pedrinho disse que não chegou absolutamente nada de oficial ao Vasco. Nada, nada. O que se pode deduzir é de que o Cerro Porteño tenha tentado influenciar, digamos assim, tentado assim buscar mais diretamente com o Verratti do que propriamente com o próprio Vasco. As negociações são com o Verratti e não com o Vasco. O Pedrinho deixou claro que um jogador com idade avançada, 37 anos, os clubes geralmente não pagam para tirá-los de onde eles estão. Algo semelhante está acontecendo com o Hulk lá no Atlético Mineiro e o Fluminense. A negociação até acabou, porque o Hulk tem 40 anos. O Fluminense não queria pagar uma quantia para tirar o Hulk de lá, somente aí o Hulk tentar a rescisão contratual para fechar com o Fluminense. O Fluminense talvez poderia oferecer alguns ativos para o Atlético Mineiro. Mas mostra muito bem como que é esse cenário de negociação de jogadores veteranos. A situação do Verratti é que o jogador tem contrato até o fim desse ano, o Vasco conta com ele, o Pedrinho deixou bem claro que o Verratti não está numa lista de dispensa, o Vasco conta esportivamente com o Verratti, tanto se ele vai ficar no banco, se ele vai ser titular, se ele não vai ser relacionado. De todas as formas, o Vasco conta com o Verratti, apesar do seu altíssimo salário. O Pedrinho deixou isso claríssimo e, além dessa situação, ele falou que se tiver chegado alguma coisa ao Verratti, ele tem que falar para a diretoria do Vasco. Isso não foi trazido à diretoria ainda. Pode ser que nas próximas horas ou nos próximos dias apareça de fato que o Verratti quer se transferir para o Cerro Porteño. As informações dão conta que o Cerro ofereceu um contrato de 3 anos ao jogador. Obviamente, um salário abaixo do que ele recebe no Vasco, mas é um contrato de 3 anos. Ele tem contrato somente até esse ano com o Vasco, até o fim desse ano. Ele ganharia mais 2, no mínimo, né? Lá com o Cerro Porteño. Com certeza aí, pode ser que seja mais interessante para ele se transferir para o Cerro Porteño, para ele ter um contrato de mais 3 anos aí na sua carreira e talvez se aposentar com 40 anos. É bom deixar claro que o Verratti estourou no futebol já veterano, né? Ele veio para o Vasco já com 34, 35 anos, não me recordo. Já veio com a idade muito avançada e não tinha feito seu pé de meia ainda. No Vasco é onde ele está ganhando mais dinheiro na sua carreira. Ele não ganhava dinheiro quando ele jogava no Belgrano. Dinheiro, assim, né? Ele tinha um salário dele, mas não era do tamanho que ele recebe no Vasco. E o Cerro Porteño é infinitamente inferior financeiramente aqui aos clubes todos da Série A do Campeonato Brasileiro, até o Mirassol se brincar. E com certeza não tem essa grana para bancar os salários do Verratti. Certamente o que eles vão seduzir o jogador com um tempo de contrato, dando 3 anos, talvez 4, entendeu? Pode ser que o Verratti esteja negociando isso aí. Vamos aguardar, ver o que vai acontecer nessa situação do Verratti. Se pintar qualquer novidade, vamos trazer aqui no nosso canal quanto à saída do Pirata. Outras situações, chegadas de reforço. A gente, de fato, teve aí uma atualização importante trazida pelo Pedrinho quanto ao Douglas Luiz. O jogador interessou, de fato, ao Vasco, só que o Vasco não tem condições financeiras de competir com o mercado europeu. O Pedrinho disse que realizou sim uma sondagem, revelou que muitos jogadores querem jogar no Vasco, querem voltar para o Vasco. Só que o Vasco não tem condições financeiras de comprar esses jogadores, de talvez fazer um empréstimo, mas pagando uma boa compensação financeira. No caso do Douglas Luiz, seria talvez uma chegada por empréstimo, o Vasco tendo que pagar uma quantia muito alta à Juventus, que é o clube que detém os direitos do atleta, e sem falar que tem 6 meses apenas que ele está jogando no Nottingham Forest, clube que tem obrigação de compra, caso ele atinja metas lá na Inglaterra, e ele até agora não atingiu essas metas, mas caso tenhamos aí um investidor na SAF, pode ser que essa situação do Douglas Luiz seja mais facilitada, talvez para o meio do ano. Isso se a SAF for vendida no primeiro semestre. A gente vai falar já dessa situação, esclarecidíssima pelo Pedrinho. Mas o Douglas Luiz segue com um contrato com a Juventus, lá no Nottingham Forest, não virá para o Vasco nesse primeiro momento. Ponto. Não vai vir agora o Douglas Luiz. A novela Douglas Luiz não vai existir, não vai ter como negociações agora. Pode ser que talvez no meio do ano, após a Copa do Mundo, exista alguma possibilidade, né? Com certeza, para o jogador seria maravilhoso voltar ao Vasco, jogar bem e tentar uma vaguinha na seleção brasileira, né? Para jogar a Copa do Mundo. Porque jogando no Nottingham Forest, da maneira que ele está lá, ele não vai para a Copa, infelizmente. E com certeza, continuando, Brenner, o Vasco fez uma proposta oficial para contratar o Brenner. Segundo as informações do Vene Casagrande, essa informação não foi trazida pelo Pedrinho. O Vasco fez uma proposta de cerca de 4 milhões e 200 mil euros para contratar o Brenner. 70% do passe do jogador, algo em torno de 26 milhões e 200 mil reais. A Udinese pediu inicialmente 6 milhões de euros, algo em torno de 37 milhões e meio de reais por 100% dos direitos do atleta. As negociações estão em andamento e o Pedrinho confirmou
que fez a proposta oficial sim ao Udinese para contratar o Brenner. Todo mundo sabe que é um desejo muito grande do Diniz contratar o Brenner. O Vasco quer muito esse jogador, um jogador que em tese tem características diferentes dos atletas que lá estão no Vasco, do Verratti, do Ryan, por exemplo. Chegaria aí para ser um reserva imediato do Ryan no primeiro momento, né? Porque o Ryan ainda não foi vendido. Mas já pensando na futura venda do Ryan, porque esse investimento vai ser um alto investimento caso o Vasco faça, talvez seja o maior investimento do Vasco nessa temporada com o associativo, se a SAF não for vendida. Mas, aparentemente, o Vasco tem um fortíssimo interesse no Brenner, as negociações seguem em andamento e pode ser que tenha um desfecho positivo em breve. O jogador quer jogar no Vasco, foi reafirmado isso pelo Pedrinho. Aparentemente, no início, ele dava preferência ao São Paulo, as negociações não evoluíram com o clube paulista, alguns clubes desistiram de contratar ele, como, por exemplo, o Palmeiras. O Pedrinho deixou claro que teve vários clubes com poder aquisitivo maior do que o Vasco, tentando contratar o Brenner. O Palmeiras, com certeza, era um desses clubes. E agora o Vasco surge como o maior interessado que pode tentar contratar o jogador nos próximos dias. Ele tem tudo para ser o terceiro reforço anunciado para essa temporada de 2026. Vamos ficar no aguardo, né? Quanto à venda da SAF, o assunto mais importante que eu entendi dessa entrevista aí do Pedrinho, né? Teve vários outros assuntos importantes, mas para mim nada é mais importante que a venda da SAF, na minha opinião. O Vasco está em negociações muito avançadas para ter um novo investidor na SAF. O Pedrinho não revelou o nome por conta do NDA assinado, ele não pode revelar o nome desse empresário, mas a gente sabe muito bem que é o Marcos Faria Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa. Ele é um herdeiro bilionário, um cara que tem muita grana, está em estágio muito avançado. O Pedrinho confirmou que o empresário que está negociando com o Vasco já passou do estágio número 1, que é o NDA assinado. Ele já passou do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto estágio. Está muito avançado as negociações. De fato, em breve pode ser que tenha um desfecho positivo e o Vasco seja vendido, talvez ainda nesse primeiro semestre. Ele foi perguntado pela Roberta Barroso, lá da ESPN, quando que poderia existir essa venda, se era no primeiro ou no segundo semestre. Ele não quis deixar claro, ele não falou que essa venda será em 2026, mas ele deixou claro que está muito avançado. Se está muito avançado, tem grande chance sim de acontecer nesse ano. Quanto à situação com a CAP, para quem preferir, a empresa que gere hoje os negócios da antiga 777 Partners, a 777 tinha uma dívida gigantesca com essa empresa, deixou um rombo grande para a ICAP. A situação foi que a 777 Partners entregou para essa empresa as suas ações envolvendo clubes de futebol. E, segundo as leis dos Estados Unidos, a ICAP não pode gerir clubes de futebol. Isso é proibido lá nos Estados Unidos. E eles têm que vender as ações. E o Vasco está no meio disso tudo. E o Pedrinho diz que esse não é o maior problema. A jornalista Roberta Barroso fez uma pergunta ao Pedrinho se o Vasco tinha feito de fato uma proposta de 150 milhões de reais para comprar os 31% da ICAP, que pertencia a 67 Partners, que eles investiram no Vasco. Ele disse que é mentira essa informação, que não teve nenhuma proposta dessa daí para que o Vasco compre essas ações. De acordo com as informações que a gente tem mais atualizadas, é de que o Marcos Faria Lamáquia está tentando negociar diretamente com a CAP para adquirir essa porcentagem e assim finalizar o contrato com a SAF do Vasco. Essas são as informações que a gente tem. O Pedrinho deixou muito claro que tem negociações avançadas, muito avançadas com o investidor, que de fato deve ser realmente esse cara. Ele deixou também claro que outros investidores que tentaram comprar a SAF somente quiseram holofotes, jogar para a galera, como o caso daquele grego que iludiu todo mundo aí. Foi na época que todo mundo ficou iludido que aquele cara iria comprar a nossa SAF. O cara nunca demonstrou interesse no Vasco. Assinou o NDA para nada, para ver no que dava, né? E não deu em nada, de fato. Muitos vascaínos ficaram iludidos. Tivemos informações que o Vasco ia ter reuniões com o Marinax, que o Vasco iria para a Inglaterra ter reuniões com o cara lá. Nunca teve nada, o Pedrinho deixou isso muito claro. Nunca existiu nada, só o NDA lá assinado e ponto. O cara não avançou absolutamente nada. Foi perguntado também sobre outros investidores, o Pedrinho desmentiu, disse que hoje tem somente um nome que está muito avançado e que de fato é o Marcos Faria Lamáquia, né? Vamos aguardar aí, ver quanto essa venda da SAF do Vasco, uma situação muito importante, a gente aguarda com ansiedade e esperamos que o Vasco seja vendido aí, para que o Vasco possa ter um elenco muito mais forte depois da Copa do Mundo. Porque se for vendido nesse primeiro semestre, ainda não vai dar tempo, cara. Acho muito pouco provável que até o dia 3 de março o Vasco seja vendido. Se for, pode ser que o Vasco tenha ali no máximo 1 ou 2 semanas de janela de transferência para tentar contratar algum ou outro jogador do mercado brasileiro, porque a janela europeia vai ter fechado. O Vasco não vai ter tempo para contratar jogadores de lá,
porque a janela europeia fecha antes do que aqui no Brasil. E o mercado vai ficar mais restrito para o Vasco. E o Pedrinho está tentando pregar a ordem de compromisso sério com o Vasco, de responsabilidade, reestruturação com o Vasco, não vai fazer loucuras financeiras, não vai trazer reforço de nome. Isso só irá acontecer a partir do momento que o investidor comprar a nossa SAF e, segundo as informações, investir 2 bilhões de reais em 5 anos de contrato com o Vasco. Essas são as informações que a gente tem. Vamos aguardar aí e ver quanto é essa venda. Caso seja vendido, talvez no segundo semestre a gente possa ter um time muito mais forte para essa temporada de 2026. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero ter esclarecido aí muitas dúvidas de vocês, torcedores, quanto a essa entrevista coletiva do Pedrinho. Entrevista coletiva não, né? Entrevista que ele concedeu à ESPN, muito importante. Agora que acabou o vídeo, vai lá e assista para você ver na íntegra o que disse o Pedrinho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.